Tendo por referência o módulo 6 desta terceira edição do curso As Profissões Jurídicas e a Revolução Digital, relativo ao ciberespaço, ciberguerra, cibercrime e cibersegurança, hoje venho falar-vos um pouco sobre a realidade da apreensão de correio eletrónico e registros de natureza semelhante, aliado a uma breve análise de um dos mais recentes acórdãos do Tribunal Constitucional, nomeadamente o Acórdão 687/2021, publicado em Diário da República de 22 de setembro de 2021. Minimamente ciente das dificuldades sentidas, principalmente no âmbito da prova digital, e em específico com a sua obtenção, a razão de escolha do presente tema prendeu-se com o facto de o correio eletrónico e registros de natureza semelhante encontrarem-se totalmente inseridas na vida do comum cidadão, aliado, sobretudo, à primazia na sua utilização. Julgo importante começar com a mais elementar contextualização, através de um breve enquadramento jurídico revelador da verdadeira estrutura acusatória do direito processual penal português, pois é através do princípio da investigação que podemos afirmar que o processo penal é detentor de uma estrutura acusatória sustentada na prova, sendo que, por sua vez, a prova nada mais é do que um meio através do qual são revelados factos significativos da ocorrência de determinado crime, punibilidade do criminoso e determinação da pena, consistindo na demonstração da sua realidade em juízo. Como tal, para que haja condenação de um sujeito, é necessário que seja feita prova dos elementos típicos do crime e que esse agente tenha efetivamente violado a lei. Em todo caso, uma vez que a prova pretende demonstrar factos relevantes para a existência de um ilícito e a consequente aplicabilidade de uma pena, não podemos deixar de mencionar que muitas das vezes esses factos são demonstrados através de meios de prova, como a prova documental, a prova testemunhal ou até mesmo pericial. Diferente da prova e dos meios de prova serão os meios de obtenção de prova, que se caracterizam por ser um instrumento através do qual a autoridade judiciária se vai servir para investigar muitas vezes obter os meios de prova, encontrando-se consagrados genericamente no Código de Processo Penal, entre os artigos 171 a 190, mas também encontram-se consagrados na Lei de Cibercrime no que à prova digital diz respeito. Como podem já constatar, as novas tecnologias vieram romper com tudo o que era certo, podendo por isso afirmar que não só se tem dificultado a função do legislador ordinário, com o novo advento tecnológico, como o direito processual penal só poderá ser considerado eficaz se acompanhar estas novas exigências. Hoje constata-se a vigência da prova digital, traduzida numa imaterialidade e vulnerabilidade típica do suporte eletrónico, transmitindo-se binária, digital e o que torna facilmente dissimulável através de meios de suporte de informação e que em nada se compara às provas tradicionais. Estas realidades, aliadas ao facto da Lei de Cibercrime já ter 12 anos e a sua jurisprudência ainda ser bastante escassa, bem como as suas alterações. Aliás, eu alerto aqui que a Lei de Cibercrime foi pela primeira vez alterada pela recente Lei 79/2021, de 24 de novembro. A verdade é que, face ao repto que me foi agradavelmente lançado pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, creio que, face a toda esta conjuntura, não poderia deixar de não falar da atual legis artis no que a apreensão de correio eletrónico e registros de natureza semelhante diz respeito. Por outras palavras, abordarei o regime da apreensão de correspondência eletrónica, previsto então no artigo 17º da Lei do Cibercrime, nomeadamente no âmbito objetivo e subjetivo da aplicação, bem como as competências dos órgãos de polícia criminal, Ministério Público e de juiz de instrução criminal. Apesar de tal poder suceder também na fase de instrução, ou até mesmo na fase de julgamento, este meio de obtenção de prova é normalmente utilizado durante a fase de inquérito e será sobretudo nesta fase que as dúvidas têm surgido e, consequentemente, a jurisprudência, ainda que escassa, tem divergido até mesmo a própria doutrina. Contudo, antes de nos cingirmos a este regime especial de apreensão de correio eletrónico e registros de natureza semelhante previstos no artigo 17º da Lei de Cibercrime, existe a necessidade de se fazerem breves notas no que respeita ao regime geral de apreensão previsto no artigo 178 e seguintes do Código de Processo Penal. Prescreve o regime-regra previsto neste artigo 178 do Código de Processo Penal que as apreensões devem ser feitas por ordem à autorização de autoridade judiciária competente. E esta autoridade judiciária competente nós podemos saber quem é através do artigo 1º, a linha B do Código de Processo Penal, que no inquérito será então o Ministério Público.
Não obstante, também sabemos que, por um lado, não só o regime-regra do artigo 178 do Código de Processo Penal, no seu número 4, prevê que os órgãos de polícia criminal possam efetuar apreensões sem a prévia autorização da autoridade judiciária, como ainda a própria lei do cibercrime prevê também esta possibilidade no que aos dados informáticos diz respeito. Veja-se desde logo o artigo 15º, número 3, ou o artigo 16º da lei do cibercrime. Nestes casos, como não poderia deixar de ser, as apreensões são sempre sujeitas a validação de autoridade judiciária. Chegados aqui, o artigo 17º refere que, e agora passo a citar o artigo 17º, quando no decurso de uma pesquisa informática ou outro acesso legítimo a um sistema informático forem encontrados armazenados nesse sistema informático ou noutro a que seja permitido o acesso legítimo a partir do primeiro, mensagens de correio eletrónico ou registros de comunicações de natureza semelhante, o juiz pode autorizar ou ordenar, por despacho, a apreensão daqueles que se afigurem ser de grande interesse para a descoberta da verdade material ou para a prova, aplicando-se correspondentemente o regime da apreensão de correspondências previsto no Código de Processo Penal. Isto é aquilo que se encontra previsto no nosso artigo 17º. Em primeiro lugar, importa referir que no que respeita às mensagens de correio eletrónico, mas também aos registros de natureza de comunicações de natureza semelhante, o direito a proteger será sempre a intimidade da vida privada prevista e consagrada no artigo 26º da Constituição da República Portuguesa, bem como a inviolabilidade do domicílio e de correspondência previsto no artigo 34º. Costa Andrade ensina que no âmbito de correspondência dita normal, estes direitos fundamentais estarão protegidos desde o momento do envio da correspondência fechada até o momento em que é aberta pelo destinatário. Daí que, após a aberta, a correspondência fique sujeita ao regime geral de apreensão previsto no artigo 179 do Código de Processo Penal. 178, peço desculpa. O referido autor mais afirma que, no que diz respeito às correspondências eletrónicas, a realidade vai acabar por ser um pouco diferente, uma vez que se refere que esta tutela de proteção só existe enquanto dura o processo dinâmico de transmissão, isto é, até o momento em que a comunicação entra na esfera do domínio do destinatário. Ou seja, esta tutela constitucionalmente prevista apenas valerá até o momento em que termina o processo de telecomunicação à distância, logo após a correspondência ter sido recepcionada, lida e guardada pelo destinatário. O e-mail em questão, portanto, deixará de pertencer à área da tutela das telecomunicações, passando então a valer como um normal escrito. Isto é a posição que é defendida por Costa Andrade, é a posição que é defendida por Paulo da Mesquita ou até mesmo por João Conde Correia. No entanto, Rui Cardoso, outro autor, vem afirmar que o artigo 17º não faz qualquer distinção entre mensagens de correio eletrónico ou registro de natureza semelhante, abertas ou não abertas, lidas ou não lidas. Posição esta que também é defendida por David Silva Ramalho, pois não é juridicamente correto nem tecnicamente adequado interpretar este artigo de forma diferente para as mensagens abertas e mensagens não abertas. O aberto ou não aberto, lido ou não lido, não oferecerá ou retirará a proteção do conteúdo da mensagem, contrariamente ao que sucede com os envelopes de correio eletrónico, principalmente pelo facto de todos nós diariamente podermos definir se queremos um e-mail que até já recepcionamos e até já o lemos, podemos muito bem pré-defini-lo como uma mensagem não lida. E por isso mesmo é que estes autores, nomeadamente, e digo novamente, o Rui Cardoso e até mesmo David Silva Ramalho, defendem então que não existe qualquer fundamentação para haver uma diferença de tratamento entre mensagens lidas ou não lidas, abertas ou não abertas. E perguntam vocês agora, e no que respeita aos anexos dos e-mails, tais como documentos ou ficheiros ou vídeos, áudios, Rui Cardoso ensina que estes ficheiros, depois de separados das mensagens de correio eletrónico que foram transmitidas, são dados informáticos iguais às generalidades dos demais, aí armazenados, podendo nem ser possível determinar sequer a sua origem, ou seja, serão documentos normais como todos os outros. Por este motivo é que Rui Cardoso alerta que a matéria de apreensão de dados informáticos de mensagens de correio eletrónico ou registros de natureza semelhante, existe um perigo constante de ofensas aos direitos fundamentais, tais como o desenvolvimento da personalidade, a garantia da liberdade individual, autodeterminação existencial e privacidade, e por isso com a necessidade de tutela adequada e bastante específica.
Importa agora sublinhar a importância do regime procedimental da própria apreensão do correio eletrónico e que ocorre durante a fase de inquérito, por ser aquele que motiva um maior dissenso na escassa doutrina e jurisprudência existentes sobre esta matéria e que inclusive foi então objeto de fiscalização preventiva da constitucionalidade no âmbito do recente Acórdão 687/2021. No fundo, tentaremos então, de uma forma bastante breve, dissertar sobre as duas posições antagónicas relativas à autoridade judiciária que de facto será competente para autorizar ou ordenar por despacho a apreensão daqueles que se afigurem ser de grande interesse para a descoberta da verdade. Será competente então o Ministério Público ou o Juiz de Instrução Criminal? No fundo, teremos aqui uma posição que vinha sido seguida maioritariamente pela jurisprudência e que, face ao recente acórdão do Tribunal Constitucional, viu a sua credibilidade completamente afetada. Por um lado, nós temos então a tese defendida por Pedro Verdelho e por Rui Cardoso, que defendem que, face à letra da lei, a autoridade competente para autorizar a referida apreensão só poderá ser o Ministério Público. Obviamente que não dissertarei com um extremo rigor toda a sua fundamentação para a sua decisão, até porque o tempo não me permite. No entanto, eu sublinharei aqueles aspectos que me parecem ser mais relevantes. Estes autores defendem, portanto, que, em primeiro lugar, o legislador não aplicou integralmente o regime da correspondência do Código de Processo Penal previsto no artigo 179, quando poderia muito bem fazê-lo. Ora, se não o fez, porquê que nós teremos de selecionar e repetir no artigo 17º todo o artigo 179? Por outras palavras, o artigo 17º da Lei de Cibercrime determina a correspondente aplicação do regime de apreensão de correspondência do Código de Processo Penal, não a sua aplicação integral. Esta só deve ser feita naquilo que não contrariar o já previsto na própria Lei de Cibercrime. A remissão para o Código de Processo Penal não pode sobrepor-se ao regime especial de prova, de prova eletrónica, previsto em lei especial, ou seja, a Lei de Cibercrime. Acresce ainda que, face às expressões pode autorizar ou ordenar por despacho, os referidos autores defendem que o juiz poderá, então, ordenar ou autorizar. Ora, se autoriza, significa que o Ministério Público é a autoridade que poderá proceder à apreensão, para posteriormente ser autorizada pelo juiz de instrução criminal. Autorizar significa conceder uma licença para algo. Se assim não fosse, defendem os autores porque que o legislador ordinário mencionaria que o juiz apenas porque que o legislador não mencionou apenas que o juiz ordenaria e, como podemos constatar, essa não é a letra da lei. Outro grande argumento, esgrimido pelos referidos autores, prende com a própria estrutura acusatória do processo penal, previsto no artigo 32, número 5 da Constituição, o que significa que durante a fase de inquérito deve ser respeitada a função do Ministério Público como titular do inquérito e do juiz de instrução criminal, como o juiz das liberdades e garantias e nunca como o juiz das iniciativas. Deve, portanto, na esteira do defendido, ser o juiz de instrução criminal alheio à definição da estratégia de investigação do Ministério Público. Porém, a verdade é que, face ao último acórdão do Tribunal Constitucional, esta teoria acabou por ser um pouco abalada. E porquê que eu digo isto? Porque também, conforme eu já informei, recentemente a Lei de Cibercrime foi objeto de uma alteração, nomeadamente a Lei 79/2021, de 24 de novembro. No entanto, antes dessa lei ser publicada, o Presidente da República, ao abrigo das suas funções, veio requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade da norma que constava no artigo 5º do Decreto 167/14 da Assembleia da República, no que respeita ao regime jurídico relativo à apreensão de correio eletrónico e registros de natureza semelhante, regulado pelo artigo 17º da Lei de Cibercrime. A alteração proposta ao artigo 17º, constava desse mesmo decreto, no fundo apresentava um regime bastante idêntico àquele que se encontra atualmente no artigo 16º da Lei de Cibercrime, procurando superar essas interpretações dissonantes. Portanto, visava enquadrar de forma mais adequada a apreensão de correio de mensagens de correio eletrónico ou de natureza semelhante no contexto de regime geral de apreensões de dados informáticos. Ou seja, a alteração proposta neste decreto apresentava desde logo a possibilidade de, por exemplo, os órgãos de polícia criminal poderem efetuar apreensões do correio eletrónico e registros de comunicações de natureza semelhante sem a prévia autorização da autoridade judiciária, revelando ainda que o Ministério Público apresentaria ao juiz, sob pena de nulidade, as mensagens de correio eletrónico ou de comunicações de natureza semelhante, cuja apreensão tivesse ordenado ou validado e que considerasse ser de grande interesse para a descoberta da verdade.
ou para a prova, sendo que, por outro lado, o Ministério Público seria o juiz, a autoridade que ponderaria casuisticamente a junção aos autos desse correio eletrónico e registros de comunicações de natureza semelhante, tendo em conta os interesses do caso concreto. A divergência estende-se à questão de saber, então, no fundo, será que é o juiz que tem de tomar forçosamente conhecimento dos conteúdos das mensagens em primeiro lugar? Ou será que a autoridade judiciária que forçosamente terá de tomar conhecimento do conteúdo das mensagens em primeiro lugar será o Ministério Público? Neste conceito, mais explica o referido acórdão que a posição que foi tomada no fundo também pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CNPD, que no que respeitava à eventual alteração. Pois, ainda que se aceitasse que uma alteração legislativa como aquela que constava no decreto pudesse servir para superar os conflitos jurisprudenciais que prejudicam a economia processual e que, obviamente, geram dúvidas desnecessárias, a verdade é que a CNPD apontou grandes dificuldades em admitir que essa modificação pretendesse superar esses problemas pela via da menorização dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, em particular o direito fundamental que tem precisamente por objeto a reserva de conteúdo das comunicações. Por outras palavras, e terminando aqui a minha apresentação, foi com base na argumentação inicialmente trazida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou seja, com base na violação dos direitos fundamentais, como a inviolabilidade de correspondência das comunicações prevista no artigo 34 da Constituição, a proteção de dados pessoais no âmbito de utilização informática, prevista no artigo 35, o direito à reserva da intimidade da vida privada, prevista no artigo 26, atenção, estou a falar apenas artigos da Constituição, em conjugação com o princípio da proporcionalidade, artigo 18º também da Constituição, e com as garantias constitucionais de defesa em processo penal previstas no artigo 32, número 4, no qual cabe ao juiz de instrução os atos de inquérito que diretamente contendam com os direitos fundamentais, o Tribunal Constitucional pronunciou-se pela inconstitucionalidade das normas constantes no artigo 5º do referido decreto, na parte em que alterava o artigo 17º da Lei de Cibercrime, sendo este então o último capítulo nesta longa jornada que envolve a aplicação do artigo 17º da Lei de Cibercrime, que, como todos sabemos, mantém-se completamente inalterado face à sua redação inicial, a redação de 2009. Obrigado a todos.